Quem come carne vermelha será rejeitado por Jesus? E qual a diferença entre igreja e sinagoga? Professor, como é que fica essa situação aí? Quem come carne vermelha é rejeitado por Cristo? Essa compreensão, essa dificuldade de entender é um texto que está em Atos 15, 19 a 21. Muito obrigado, Ribeiro, por sua pergunta. E professor, depois ele complementa ali uma continuação da pergunta. E qual é a diferença entre igreja e sinagoga? Certo. Tá bom? Vamos lá. Atos 15, 19 a 21 tem umas orientações dos apóstolos para os gentios, os não-judeus que haviam recém se convertido. E essas orientações são as seguintes. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, os não-judeus, não é? Se converteram a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados e do sangue. Aqui os judeus estavam querendo que os não-judeus, ao aceitarem a Cristo como Salvador, praticassem também a circuncisão. E aí a Igreja Apostólica se reuniu, deu um parecer por meio da pessoa de Tiago, dizendo o seguinte: as orientações que nós damos são as seguintes. Se abstenham de relações sexuais ilícitas, não se contaminem com ídolos, com idolatria e não usem carne de animais sufocados. Por quê? O animal que é sufocado, estrangulado, ele permanece dentro do organismo deste animal uma quantidade de sangue muito grande. Então o risco de contaminações por doenças aumenta significativamente. Não que Cristo vai rejeitar uma pessoa porque ela come carne vermelha. Agora, se a pessoa comer carne vermelha, o ideal é que seja de um animal que não seja somente sufocado, mas que seja também, como diz no Rio Grande do Sul, carneado. Ou seja, que se tire o sangue do animal para depois comer a carne. Agora, se você quer ter uma saúde mesmo, de verdade, quanto mais você se aproximar da dieta que Deus deu lá em Gênesis 1, 29, que é a dieta com frutas, verduras, cereais, nozes, castanhas, é melhor. Então, Deus quer que nós façamos na nossa vida uma reforma de saúde. Mas nesse texto, Deus não está assim dizendo que vai condenar, fazer-se perder quem come carne vermelha. Aqui está falando, né, do aspecto de comer carne com sangue, porque transmite doenças. Agora, professor, existe até uma pergunta aqui que é relacionada com isso também, que a gente já vai colocar na mira aí. Quem mandou foi o Abraão. É o mesmo assunto. Ele diz o seguinte: é verdade que o cristão que come carne, o Espírito Santo não habita? Então é mais ou menos esse assunto que você está falando, né? E ele fala assim, ó, que isso está mais ou menos envolvido de acordo com Isaías 66:3. O Espírito Santo não habita. E se comprarmos carnes, vamos prestar contas pelo sangue derramado. É mais ou menos isso aí que você está falando, né? Na verdade, em Isaías 63, ali no verso 3... Não, 66:3. 66:3. Ali o que está proibindo, na verdade, você percebe que é o sacrifício de animais para ídolos. Aqui é outra coisa. E o que Deus condena muito em Isaías, no verso 17, por exemplo, é o comer carne de porco. Porque a carne de porco ela não é lícita para se comer. Aqui diz no verso 17 uma coisa muito pesada até. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Ou seja, quem come carne de porco está comendo por tabela rato. Deus considera a mesma coisa, porque são carnes imundas. E diz que o indivíduo vai ser destruído, por quê? Porque ao comer alimentos imundos está destruindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E Isaías aqui, 65:13-4, tem um texto mais forte ainda. Muitos dizem assim, não, as leis dietéticas de Deus foram abolidas. Queridos, Cristo veio na cruz para salvar pecadores, não para purificar porcos. As leis dietéticas continuam em vigor. O porco que fazia mal no passado faz mal hoje também. Eu conheci várias pessoas que tiveram a larva da triquina na cabeça. Várias pessoas. Não é? Então, Isaías 65:13-4 afirma: povo que de contínuo me irrita abertamente. Como que essas pessoas irritavam a Deus? Preste atenção. Sacrificando em jardins, cometendo idolatria e queimando incenso sobre altares de tijolos. Que mora entre as sepulturas, passa noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Deus fica totalmente irritado com a pessoa que come alimentos imundos, porque o corpo é o santuário do Espírito Santo, é a morada dele.
Então, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, se esse corpo é a morada do Espírito Santo, ele quer morar num lugar limpo. Nenhum ser humano gosta de morar numa casa suja, um ser humano normal, muito menos Deus. Então nós devemos, queridos ouvintes, telespectadores e amigos, fazer uma reforma na nossa vida no aspecto da saúde. Essa reforma é individual. Ninguém, Tito, deve olhar para o prato dos outros e acusar os outros de forma alguma. Comece deixando as carnes imundas, depois vai deixando as carnes vermelhas. Quando você ver, você consegue deixar na carne branca e por aí vai. Mas essa reforma de saúde que ajuda-nos a ter um corpo saudável e uma mente saudável para recebermos as mensagens de Deus, essa reforma é individual e nós não podemos olhar para o prato dos outros, acusando-os. Mas devemos ensinar, porque Deus ordena isso.